Enquanto tiver esse governo, a gente não investe em Petrobras. Apesar de ser uma excelente empresa, a gente ama a Petrobras, a gente acha a empresa fenomenal. Uma das melhores empresas do Brasil, talvez a melhor do Brasil. Mas, pra você ter uma ideia, o ano passado a Klabin entregou 10% a menos do que eu projetava. Mesmo assim, é muito barata. Eu comprei ela com muita margem de segurança. Esse ano deve dar uma melhoradinha, mas a gente foi surpreendido negativamente. Então, assim, eu entendo o momento ruim da Klabin. Klabin é uma excelente empresa, 1/3 dela é celulose, 2/3 é papel, papelão, embalagem, etc. A celulose está num preço muito ruim, está amassada, deprimida, e o câmbio também, você pega a média pós-pandemia do câmbio, é 5,30, 5,30 e alguma coisa, e hoje o câmbio está 5. Então ela perdeu no câmbio. O câmbio alto é bom para a Klabin, porque os preços ficam melhores, o custo dela é em real, e a receita dela é praticamente dolarizada. Então, ela tem uma dívida grande em dólar, que ajuda, porque o dólar cai, ela serve como um hedge, um amortecedor, o dólar cai, ela consegue encolher a dívida dela, piora o EBITDA, piora a receita, mas diminui a dívida. Então, isso é bom para ela. E é uma empresa que fez muito capex nos últimos anos, de novos projetos de compra de terra, de novas fábricas, e esses projetos começaram a entrar em operação recentemente. Então, no ramp-up, todos esses projetos. Então, o que vai acontecer na Klabin? O capex dela vai cair. O capex é o dinheiro que ela investe, né? Tem o capex de manutenção, que ela investe só para rodar, para manter o que já existe, e tem o capex de expansão para novos negócios, para comprar uma nova terra, plantar árvores novas em lugares novos, fazer fábrica nova. Esse capex de expansão está praticamente acabando e só vai existir o de manutenção. Então, uma empresa que investia bilhões de reais vai cair esse investimento dela para 2,5 bi, esse ano ainda deve ser uns 3 bi, ano que vem cai para 2,5 bi, depois para perto de 2,100, cai muito. Então, se esse investimento cair muito dela, ela vai começar a ter uma geração de caixa muito robusta, muito grande, que vai pagar o dividendo, que ela paga lá 1,5 bi todo ano de dividendo, e ainda vai sobrar para reduzir dívida e desalavancar a companhia. Então, assim, hoje ela distribui quase toda a geração de caixa dela, praticamente ela está distribuindo. Ela vai começar cada vez, o 1,5 bi que ela distribui de dividendos, praticamente isso daí vai ficar um valor pequeno perto da geração de caixa dela. E o resto da geração de caixa vai servir para ir desalavancando a companhia. E aí, desalavancando, o mercado vai começar a ver que a empresa finalmente está gerando muito caixa. Não só esse 1,5 bi, um pouquinho mais do dividendo que está sendo pago em dividendo, quer dizer, a dívida não cai porque está indo para o acionista. Podia pagar dívida, eles preferem mandar para o acionista e manter a dívida dela é barata, é longa, tudo, não tem problema. E eles têm convicção, confiança que o EBITDA cresce, então eles estão tranquilos com esse tamanho de alavancagem. Mas vendo o capex cair, eles veem que para frente eles conseguem desalavancar muito rápido esse assunto. Se eles cortarem o dividendo, desalavanca muito rápido. Eles não devem cortar, né? Porque a família gosta de receber esse dividendo anual, trimestral, né? Eles distribuem todo o tri. Então, provavelmente eles vão só ter a desalavancagem via crescimento de EBITDA e queda de capex. Então a gente vai ver nos próximos anos a empresa desalavancando e aí sim eu acho que a ação vai começar a responder. Estou esperando isso, não acontece. O ano passado o dólar caiu, esse ano, então afetou um pouco a EBITDA da empresa, a commodity também está baixa, num preço amassado baixo, que também afeta. Pra você ter uma ideia, o ano passado a Klabin entregou 10% a menos do que eu projetava aqui. Então assim, mesmo assim, é muito barato, eu comprei ela com muita margem de segurança, mas por tudo que aconteceu o ano passado, entregou 10% a menos. Esse ano deve dar uma melhoradinha nesse número aí, deve ser mais próximo do que o projeto. Mas a gente foi surpreendido negativamente. Então, assim, eu entendo o momento ruim da Klabin. Do mesmo jeito que eu tenho Ultra na carteira e está num momento fenomenal de bom, a Allos está muito bem. Então, tem alguns ativos na nossa carteira que estão em momentos fenomenais. Tinha o Itaú e a Sabesp, que estão em momentos muito bons, que a gente saiu, acabou saindo da posição inteira. Muita gente me pergunta da Petrobras. Eu falo, a Petrobras sempre foi uma empresa muito barata.
mas você precisa ter a convicção que você vai ganhar dinheiro nela, né? Então você precisa falar assim, pô, o presidente da República vai ser o fulano de tal, vai manter a paridade internacional. Imagina agora, você está lá na Petrobras, petróleo explodiu, tá? Hoje está $117 o barril do petróleo. Você fala, pô, a gasolina e o diesel vão explodir, a Petrobras vai arrebentar de ganhar dinheiro. O cara, não vai subir preço. Quer dizer, você tem 2/3 da Petrobras é do mercado, 1/3 é do governo. Aí o governo não sobe o preço, o que ele está fazendo? Ferrando os acionistas da Petrobras. Se eu fosse acionista da Petrobras, eu ia estar dando pulo na cadeira de ódio, de raiva do governo. Então eu não sou para não ter esse problema, eu não quero dormir mal, eu não quero ganhar e não levar, entendeu? Se a celulose subir, eu vou ganhar e vou levar. A Klabin vai porrar, se você estiver na Suzano, a Suzano vai porrar, você vai ganhar. Eu estou na Gerdau, se amanhã o aço subir, eu vou ganhar dinheiro. Você está na Vale, o minério subiu, você vai ganhar dinheiro. Agora você está na Petrobras, o petróleo subiu, você não ganhou. Quer dizer, é uma sacanagem. Capaz de você perder, porque você vai arrumar problema de endividamento. Não, mas eles pelo menos botaram aquela lei que a Petrobras não pode importar e vender com prejuízo. Então pelo menos isso já ajudou. A Petrobras pelo menos não está importando combustível e vendendo aqui abaixo do preço que ela está comprando lá fora. Então isso tem uma lei, os caras vão presos se fizer isso. Então isso aí ninguém faz mais. Mas assim, é o tipo de coisa que você fala, pô, por que não? Ah, porque ano de eleição, se subir vai dar inflação e vai ser ruim, ele não vai ser reeleito, não sei o quê, então ele vai segurar o preço do combustível. Tudo bem, é uma sacanagem. Coitado dos acionistas da Petrobras que estão pagando a conta. Quer dizer, o acionista da Petrobras está deixando bilhões na mesa porque não pode subir o preço, porque é ano de eleição, porque o governo não deixa, etc. É um absurdo. Por isso que o Petrobras não pode ser do governo. Tem que privatizar, tem que seguir o preço internacional, e todas as empresas, e o Banco do Brasil, e Caixa Econômica, tudo tem que ser privatizado. Não existe o governo fazer ingerência. Imagina se as nossas empresas todas de aço, de celulose e tudo, viesse o governo e falasse assim, não, agora você vai abaixar o preço que esse ano é eleição, eu não quero que suba... Ah, mas o preço da celulose explodiu. Ah, não, mas você vai vender barato o papelão, a caixa, o papel higiênico, não sei o quê, tudo barato porque tem eleição. Se o governo fizesse isso, acabava com a tua vida. Deixa o livre mercado, deixa o pau comer, deixa as pessoas competirem, deixa... por isso que eu falo, é uma coisa absurda o que é feito, e a gente vê esse tipo de coisa, ninguém se revolta, ninguém fala nada, todo mundo acha normal, o povo não entende o que está acontecendo, então fica o dito pelo não dito. E a Petrobras não é do governo, é 1/3 do governo. O governo que pega o lucro dele vai explodir o lucro da Petrobras, vamos supor, subiu o preço do diesel e gasolina, explodiu o preço, o lucro da Petrobras vai porrar. Vai gerar muito caixa, vai pagar muito dividendo. 1/3 disso vem para o governo. O governo que pegue o 1/3 dele e faça programas sociais, e doe, bolsa diesel, bolsa gasolina, vale gás, vale não sei o quê. O governo que invente o que fazer. Mas o que o acionista da Petrobras tem que pagar isso? Quem tem que pagar isso é 1/3 do governo. O governo pague o problema dele, governo que ele criou. E não o acionista da Petrobras, que não tem nada a ver com isso. Ele não tem que fazer... financiamento de combustível, vender combustível barato para o povo e perder dinheiro. Entendeu? Então tem os fundos de pensão que tem ação da Petrobras, os fundos gringos, etc. Tá todo mundo, pessoas físicas, todo mundo subsidiando o combustível para nós todos usarmos gasolina e diesel mais barato do que no mundo, porque não pode subir o preço porque é ano de eleição. Entendeu? Então é absurdos que acontecem e que a gente... E tem que falar, porque eu não tenho Petrobras. Mas é esse tipo de coisa que eu falo para vocês que acontece. E quando você vê um governo, tipo o Michel Temer, que teve, que tinha livre mercado, depois veio o Bolsonaro livre mercado, paridade internacional, né? Os dois botaram o combustível com a paridade internacional. Isso é muito bom, né? Porque a Petrobras passou a ter valor, né? Passaram a enxergar um valor muito grande na Petrobras nessa época. E aí, quando a gente viu que tinha a chance do Bolsonaro perder a eleição, lá em 2022, em abril de 2022, a gente vendeu. Até vendemos mal, deixamos muito dinheiro na mesa. Ganhamos muito dinheiro na Petrobras, mas deixamos dinheiro na mesa. Mas falamos, não vamos correr esse risco. É um risco que eu não quero correr, eu não quero ficar sem dormir, eu não quero subir na mesa e dar pulo de raiva. Então cai fora e bloqueamos. Falamos, enquanto tiver esse governo, a gente não investe em Petrobras. A gente é proibido de investir em Petrobras. Se vier um novo governo, tiver paridade internacional, tiver barato, preço bom, atrativo, a gente pode voltar, senão fora da Petrobras. Apesar de ser uma excelente empresa, a gente ama a Petrobras, a gente acha a empresa fenomenal. Uma das melhores empresas do Brasil, talvez a melhor do Brasil. Mas o governo estraga tudo que é bom lá. Você falou que as empresas que vocês investem, elas são simples de entender
e difíceis de replicar, né? E você tem, por exemplo, uma posição em Vulcabras, que é um setor de varejo de moda. Aí isso, assim, você avaliar a vantagem competitiva de uma Sabesp, por exemplo, é diferente de avaliar uma empresa que vende tênis, roupas e afins, né? Então, como que você identifica a vantagem competitiva numa empresa dessa característica? É uma ótima pergunta, porque, por exemplo, a Vulcabras, ela tem a produção dela no Brasil, Ceará e Bahia, fábricas no Ceará e na Bahia. O lead time dela é muito curto. Entre ela produzir o tênis, quer dizer, ela dá a ordem e fala assim, ó, preciso fazer o tênis modelo tal, cor tal, tamanho tal. E esse tênis chegar na loja para ser vendido, o período é muito curto. Enquanto os importados demoram muito para isso acontecer. Então, um concorrente importado, qualquer que seja da Olímpicos, Under Armour e Mizuno, que são as 3 marcas Vulcabras, qualquer outro concorrente, o cara hoje ele tem que importar, aí vem lá do Sudeste Asiático, de algum país de lá, vem o tênis para o Brasil, esse tênis vai chegar aqui com uma grade enorme de cores, produtos, tipos, modelos, numeração. Então o cara tem que comprar a grade inteira, do 34 ao 45, de todos os tênis, de todos os modelos, não sei o quê. O que acontece? Isso demora muito para chegar no Brasil, levam muitos meses para chegar, e no final o cara não sabe se aquilo vai ser vendido ou não, acaba com o estoque e acaba tendo que liquidar. Então, para o lojista é ruim. No caso da Vulcabras, onde é a vantagem competitiva dela? Ela faz sob encomenda. O cara fala, não, eu só quero tênis 37, cor cinza, do modelo tal, não sei o quê. Cara, tá bom. Manda fazer, produz lá infinito, entrega na loja do cara, o cara vende e não sobra estoque. Isso é uma mão na roda pro lojista, né? Por isso que a Vulcabras hoje é a maior do Brasil disparado, tem 20 mil pontos de venda no Brasil, e assim, mais que o dobro da Nike, que é a segunda. Você olha o share dela, fora a tecnologia, né? Outras coisas que a Vulcabras conseguiu no tênis olímpicos, no corre, que você falou, e outros tênis, que ela conseguiu adquirir. Pô, a Vulcabras, se olhar 4, 5 anos atrás, o market share dela em maratona era abaixo de 1%. Maratona, quem corre, você vai com o tênis com tecnologia, você não quer correr com qualquer tênis, uma maratona. E a partir do momento que uma Vulcabras consegue montar um tênis olímpicos, marca nacional, produzido localmente, que consegue ter um market share na maratona, hoje o maior do Brasil, disparado, assim, mais do que, assim, acho que se eu não me engano já está em 39%, acho que é um número assim já que está o market share dela em maratona. Assim, do Olímpicos, muito maior do que as marcas internacionais. Você fala, isso é incrível, porque quer dizer que o corredor entendeu que aquele tênis é bom e barato. Quer dizer, tem uma tecnologia muito boa e num preço muito acessível para a pessoa. Então, todo esse público que passou a correr e que não para de crescer, né, no Brasil, ano a ano, cresce assim, de uma maneira exponencial o número de pessoas praticando esporte. Então, você está num setor que cresce, que as pessoas estão cada vez usando mais tênis, não só para trabalhar, que as pessoas estão parando de trabalhar de sapato, trabalhando mais de tênis, ou parando de usar o chinelo, as pessoas do interior ou mais humildes usando mais tênis. Então, quer dizer, o tênis está sendo substituto tanto do chinelo como do sapato, e além disso ele está sendo mais usado porque o desgaste dele é muito grande com o esporte. Tem que trocar mais vezes o tênis. Então você está num setor promissor, ele é o substituto, quer dizer, ele veio para jantar o sapato. Se eu tivesse investido em sapato, eu estaria ferrado, porque está caindo as vendas, o volume de sapato vai caindo. O tênis não, ele só vai ganhando market share. Então eu estou num setor muito bom, promissor, que cresce muito mais do que o PIB, e além disso, eu estou numa empresa que cresce mais do que o setor, ela ganha market share. Ela está tomando o mercado das marcas internacionais, porque o lojista prefere comprar dela, além do consumidor final está preferindo ela pelo custo-benefício, pelo fato dela ter uma tecnologia muito boa, nível internacional, com um preço muito mais baixo. Então, quer dizer, o consumidor está preferindo ela e, ao mesmo tempo, ela está crescendo volume, o setor cresce volume e ela cresce market share. Então, é o crescimento do crescimento. E aí que acontece o que aconteceu na Vulcabras, né? Ela vem batendo recorde atrás de recorde todo trimestre nos resultados e, assim, infinitos trimestres consecutivos batendo recorde. Pra você ter uma ideia, desde que a gente entrou na Vulcabras, ela entregou 92% a mais do que eu projetei de fluxo de caixa para ela. Se eu pegar minhas projeções lá atrás, tudo que eu projetava para a Vulcabras, quando eu comprei achava que estava muito barato a Vulcabras,
Comprei, virou a nossa maior posição. A gente falou, isso aqui é muito barato, vamos investir. E ela entregou quase o dobro, 92% a mais do que a gente projetava. Porque se eu comprei naquela época, falando eu vou ganhar a inflação mais 14, no final virou a inflação mais 25, 26 o negócio. Virou uma coisa assim monstruosa, porque ela entregou, eu não imaginava que ia aparecer um corre lá. Eu não imaginava que eles iam comprar Mizuno pelo preço que eles compraram. Eles compraram a Mizuno por 25 milhões de reais, pagaram o preço de estoque na Mizuno e montaram um monstro de marca da Mizuno que deve hoje fazer por volta de 200 e poucos milhões de reais de lucro líquido, só a Mizuno. Eles pagaram 25 milhões na Mizuno inteira. Quanto você pagou na empresa no início? Se você pegar o nosso preço médio, menos dividendo que a gente recebeu no período, já ficou negativo o nosso preço. A gente recebeu mais dividendo do que a gente pagou na Vulcabras. Foi assim, melhor investimento da história da Guepardo, junto com o Grupo Ultra. São os dois melhores, mais ou menos empatado, depende do dia aí, do humor do mercado, mas são os dois melhores investimentos da nossa história. E tanto em volume de dinheiro, como em TIR, como em susto, que não deram susto, assim, são duas empresas fenomenais. Empresa super bacana, resiliente, pouco alavancada, sem dívida, quer dizer, não é que você tirou um coelho da cartola, estava estressada, turnaround, não sei o que, não, uma empresa que sempre deu lucro líquido, tirando no trimestre lá da pandemia, quando fechou a fábrica, né? A fábrica ficou 72 dias fechada, então você pagava o salário dos funcionários e não produzia o tênis e não vendia tênis, então imagina a confusão, só nesse tri que deu prejuízo à empresa. Então, assim, e aí foi a grande oportunidade para a gente comprar, né? A única certeza que a gente tinha é que o pessoal ia voltar a comprar tênis, ia voltar a vender tênis, ia voltar a fazer esporte e que não ia ficar assim para sempre. Que uma hora ia reabrir a fábrica, não ia poder o Brasil ficar sem tênis, o mundo ficar sem tênis. As pessoas... Porque se ficasse para sempre, o teu último problema na vida ia ser a posição em Vulcabras. Exatamente. E aí esse foi um dos motivos que a gente acelerou demais a compra de Vulcabras. E depois, quando a gente viu eles comprarem a Mizuno, e o mercado bateu na Vulcabras falando, pô, se nem a Alpargatas ganha dinheiro com a Mizuno, como é que a Vulcabras vai ganhar? E a gente falou, pô, a Vulcabras vai ganhar porque a Vulcabras se entende de tênis esportivo, tem as melhores fábricas, as melhores máquinas, a melhor tecnologia. Então eles vão, e a Mizuno é uma marca fantástica, que só está maltratada. Quando a Mizuno foi para a Vulcabras reposicionou a Mizuno, que eles tinham baixado a qualidade e o preço da Mizuno. Ela voltou a botar uma qualidade top e subiu o preço da Mizuno. Então parou a guerra da Mizuno, que estava guerreando com o Olímpicos. Eles reposicionaram a Mizuno lá para cima com muita tecnologia e muita qualidade. A Mizuno dobrou o volume dela, sem campanha de marketing, nada, só melhorando a qualidade, mesmo subindo o preço, dobrou o volume de pares vendidos da Mizuno já no primeiro ano. Então, os caras conseguiram fazer uma coisa fantástica. Porque você vê que na cabeça do consumidor, a Mizuno era uma marca muito boa, muito forte. Ela só estava judiada. Só fazer um carinho nela que deu certo. E quem diria que eles iam montar o Corre, né? A família Corre foi uma coisa fantástica que eles criaram dentro da Vulcabras. O time interno deles criou essa tecnologia, criou esse modelo, esse tênis e virou, imagina um tênis que não existia no cenário de corrida, de maratona, virar o líder de mercado. Você em 4 anos sair do 0 para o número 1 do Brasil em corrida, em market share. Imagina você criar isso. Hoje só a família Corre deve vender mais unidades de tênis do que uma ASICS ou New Balance inteira. Só a família Corre da Olímpicos. Não estou falando todos os Olímpicos, estou falando só o Corre com a tecnologia. Quer dizer, então assim, são milhões de pares vendidos por ano de Corre. Então como é que você monta um negócio desse dentro do Olímpicos do 0, né? Então isso foi fantástico, né? Tiraram um coelho da cartola e quando você está investido numa empresa boa e acontece isso no meio, o que você tem é que ficar atualizando o teu fluxo de caixa. Então aquilo que eu projetava para a Vulcabras, porque muita gente perguntou, mas por que você não vendeu tua posição inteira depois que a ação subiu? Porque foram acontecendo coisas que foram aumentando o fluxo de caixa, então foi aumentando o valor justo da empresa. Quando eu comprei a empresa lá atrás, eu falava, essa empresa vale, eu comprei por X, vale 2X. Aí, de repente, o 2X virou 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X e foi indo.
E cada vez vale mais porque a Mizuno entregou muito mais do que eu esperava. A Under Armour foi uma boa aquisição no meio do caminho também, comprou depois. A saída da Zaleia foi muito bem feita. Aí a família Corre foi muito bem feita. E tudo isso agregou demais valor para a empresa, aumentou demais o fluxo de caixa, a renda da empresa, né, que eu gosto de falar. Então essa renda variável variou muito para cima. Então ela veio muito mais do que eu esperava. E aí, com essa renda muito maior, o valor justo da empresa é muito maior do que eu imaginava há 5, 6 anos atrás. Então hoje o valor justo é gigantesco dela. Então quando ela sobe muito a ação, às vezes a gente dá uma reduzida para comprar outra coisa, aí cai, a gente compra de volta, porque a empresa é fantástica, é fenomenal. Então quando a empresa é boa, eu brinco assim, a gente tem 70 empresas que a gente olha na Guepardo, das 500 da Bolsa, a gente tem filtros qualitativos que a gente vai eliminando. Antes de eu olhar se está barato ou está caro, antes de eu projetar o fluxo de caixa das empresas, eu fico olhando o que é bom, o que é ruim. Quer dizer, que empresa tem gente boa, cultura, estratégia, gestão, está num setor bom, e quais empresas são ruins. Então eu vou apartando. Então eu vou selecionando para você não cair na armadilha de falar, nossa, essa empresa é barata, vou comprar ela porque ela está barata. Depois você vai ver o que a empresa faz. Primeiro você vê que é barato, depois você compra, e aí a hora que você vê, foi uma armadilha, né? O value trap que a gente fala. Armadilha de valor. Quer dizer, eu comprei um negócio simplesmente porque estava barato, mas aquele barato ficou barato pro resto da vida. Por exemplo, você vai comprar um terreno, você fala, esse terreno vale R$1 milhão. Ah, tô comprando por 500 mil, ele não dá renda nenhuma para você. Você comprou ele por 500 mil, ele vale 1 milhão, você levou 30 anos para vender esse terreno, você se ferrou.